Olá, boa tarde. Então cá estou eu para vos contar uma história que se passou com a Gabriela. Ora bem, o ano passado, julgo que em setembro, a Gabriela resolveu um dia aproveitar a porta estar aberta para sair de casa. Eu não percebi logo que ela tinha saído, mas comecei a andar à procura dela e ela não estava. E acabei por perceber que ela tinha mesmo ido embora. Bom, saí de casa muito aflita, andei à volta da casa onde eu vivo, subi a rampa em direção à estrada, sempre a chamar pela Gabriela, andei à volta do passeio que está ao longo da estrada a chamar sempre pela Gabriela e a Gabriela nada de aparecer. Até que acabei por regressar a casa e encontrei o Lala, que é o cão de quem eu já vos falei, e o Lala estava aqui e eu pedi-lhe ajuda. Disse-lhe, oh Lala, ajuda-me a encontrar a Gabriela, vai à procura dela. Ele olhou para mim, disse que sim com a cabeça e foi embora. Daí a uns instantes, uma hora, duas, ouço miar ao pé da porta, era a Gabriela, que tinha regressado. Eu não sei se o Lala ajudou, se não ajudou, sei que ele estava distante da Gabriela quando ela apareceu, mas eu estou desconfiada que ele ajudou e foi à procura dela. Ora bem, querem todos ver a Gabriela, não é verdade? A Gabriela está aqui, como veem, gosta muito de estar aqui ao pé dos livros, não é? E pronto, e foi esta a história da Gabriela. A seguir há umas perguntinhas e vocês vão responder muito bem, certamente. Deus, até à próxima. Depois de ouvirem a história da Gabriela, vamos agora a umas perguntas. Combinado? Preparados? Vamos à primeira. Quem é a personagem principal da história? Não é difícil, pois não? A personagem principal da história é a gata Gabriela. Aqui está ela. Bonita, não é? A personagem principal de uma história é o elemento mais importante da história. Toda a ação desenvolve-se à volta da personagem principal, pode ser uma pessoa, um animal, um objeto. Neste caso, nesta história, tudo se passa por causa da Gabriela. É ela o centro da narrativa. Onde se passa a história? Exatamente. A história passa-se perto da casa da Paula. Quando começamos uma pergunta com a palavra onde, o que queremos saber é o lugar onde ocorreram os acontecimentos. Deste modo, quando nos pedem para localizar uma determinada ação no espaço, o que se pretende é que digamos em que lugar, ou seja, onde, a ação aconteceu. Neste caso, foi junto da casa da Paula. Lembram-se? A Paula procurou a Gabriela à volta da casa, subiu a rampa em direção à estrada e, por fim, foi pelo passeio, ao longo da estrada, sempre a chamar pela Gabriela. Quando é que aconteceu a história? Estão recordados? Lembram-se? A história aconteceu em setembro de 2019. Quando começamos uma pergunta com a palavra quando, o que queremos saber é em que altura do dia, da semana ou do ano é que ocorreram os acontecimentos. Portanto, pretendemos localizar no tempo. Deste modo, quando nos pedem para localizar uma determinada ação no tempo, o que se está a pedir é que digamos quando é que a ação aconteceu. Neste caso, a história aconteceu em setembro de 2019. A Paula pediu ajuda a quem?
A Paula pediu ajuda ao Lala. Cá está o Lala a olhar para nós. Vamos agora falar de nomes próprios, nomes comuns e nomes coletivos. Como sabem, as palavras pertencem a classes diferentes de acordo com a sua função, ou seja, as palavras têm finalidades diferentes e, por isso, juntam-se por grupos. Se uma palavra fosse uma pessoa, diríamos que ela teria uma profissão, uma função, um serviço que teria que cumprir. Por isso, as palavras organizam-se por grupos, conforme o serviço que fazem. Na classe, ou no grupo dos nomes, as palavras dividem-se em 3 pequenos grupos. O grupo dos nomes próprios, o grupo dos nomes comuns e os nomes coletivos. Vamos então prestar atenção aos nomes comuns. Os nomes comuns são palavras que indicam coisas e seres que pertencem a um grupo semelhante. Por exemplo, escola, país, cidade, homem, mulher, criança. São tudo nomes comuns. Quando, por exemplo, dizemos a palavra escola, ninguém sabe de que escola em particular estamos a falar. O mesmo se passa com as palavras país, cidade, homem, mulher, criança. Nomes próprios já é diferente. Porquê? Porque particularizam. Eles servem para particularizar o que dizemos. Ou seja, identificamos exatamente o que é que estamos a falar. E aí temos que usar os nomes próprios, que é uma palavra que nos indica um ser, uma cidade, um país, um lugar específico. Não é um qualquer, mas um em especial. E aqui, a primeira letra da palavra, nome próprio, escreve-se sempre com maiúscula. Por exemplo, Dili é um nome próprio dado a uma cidade. João é um nome próprio dado a uma pessoa. Timor-Leste, nome próprio dado a um país. Ou seja, eu falo de um país, posso falar de um país, pode ser um qualquer, mas se eu falo de Timor-Leste, é deste país em concreto que eu estou a falar. Na história que ouviram acerca da Gabriela, quando eu falo da gata Gabriela, estou a usar um nome comum, que é gata, e um nome próprio, Gabriela. Quanto aos nomes coletivos, são nomes que indicam, dão nome a um conjunto de seres vivos ou de coisas da mesma espécie. Por exemplo, turma é um conjunto de alunos, e a palavra alunos aqui pertence, por sua vez, à classe dos nomes comuns. Mas um conjunto de alunos é uma turma. Arquipélago é um conjunto de ilhas, é um nome coletivo que se dá a um conjunto de ilhas. Cá está, ilha ou ilhas são nomes comuns. Multidão é um nome coletivo que se dá a um conjunto de pessoas. E pessoa ou pessoas são nomes comuns. Certo? Dúvidas? Acho que não. Constelação é um último exemplo que eu coloquei aqui e é um conjunto de estrelas. Cá está. Estrela também é um nome comum, mas um conjunto, um grupo de estrelas já tem o nome de constelação.